A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de adultos do quarto trimestre de 2021. Estamos estudando sobre o apóstolo Paulo. Hoje a lição número 2, 10 de outubro de 2021. Saulo de Tarso, o perseguidor. Mas antes, pegue o seu dedinho santo, já deixa aí um gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando houver material novo e não se esqueça de compartilhar essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus, por nós, pelo ensinamento da palavra. E não se esqueça também, incentive as pessoas a se inscreverem no nosso canal. O canal precisa crescer e ele só cresce junto com você e comigo. Eu do lado de cá, você desse lado daí, nós orando, nós clicando em gostei, nós incentivando outros a se inscreverem e assim Deus poderá fazer uma grande obra através das lições bíblicas da Escola Dominical que nós estamos estudando. Vamos lá então, Saulo de Tarso, perseguidor, texto áureo. E Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, versículo 1. Verdade prática. A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 8, do versículo 1 ao 3, capítulo 22, os versículos 4 e 5, e o capítulo 26 de Atos, do versículo 9 ao versículo 11. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. O objetivo geral dessa aula é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Objetivos específicos. Primeiro, elencar as características persecutórias de Saulo. Segundo,
expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos dos Apóstolos. E terceiro, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. O ponto central, então, nós temos que no mundo de hoje há perseguição contra os cristãos. Então, nós vivemos num mundo em que os cristãos são perseguidos. Na nossa nação brasileira, graças a Deus, nós temos um Estado laico e há direito de culto, há liberdade de culto para todas as religiões. Mas há alguns países onde não há essa liberdade, os cristãos são muito perseguidos. No nosso país, a perseguição ela se dá no campo da política, no campo das ideias, mas não necessariamente como na janela 1040, por exemplo, onde a perseguição leva os cristãos à morte, tá? E em outros países também, do continente africano e etc. Na introdução nós temos aqui a história da expansão da igreja, no livro de Atos, mostra um fariseu zeloso, que era Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Já vimos na primeira aula que ele era fariseu da ala radical. Por isso ele ganhou carta branca, entre aspas, das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. É isso que nós vamos estudar nessa primeira lição, um implacável perseguidor da Igreja de Jesus. Então, no tópico primeiro, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Então veja que ele tinha alguns adjetivos não muito interessantes, agradáveis, né? Blasfemo, perseguidor e opressor. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que o seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Então, veja que ele tinha essa convicção em nome de Deus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Então, Paulo, ele não tinha misericórdia. Ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. Olha que coisa absurda. O que o fanatismo faz com a mente de um ser humano? Ele acreditava que com esse comportamento ele estava agradando ao nosso Deus. Apoiado, então, pela casta sacerdotal, que já havia matado João Batista, o último profeta, já havia matado Jesus de Nazaré, levando à crucificação, tá? Agora nós temos a casta sacerdotal, a classe sacerdotal, né, que odiava o nome de Jesus, já desde a época de Jesus. Então Saulo usava desses meios legais para atacar os cristãos. Então Paulo, teoricamente, ele fazia tudo dentro da lei. Ele não era um fora da lei. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O perseguidor, conforme nós já lemos, né, respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. E por isso não via problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome do Nazareno.
Então, toda pessoa que ele encontrasse, que falasse no nome de Jesus, ele prendia, ele tinha um grupo de soldados com ele, tá, de capangas, e eles prendiam e levavam essas pessoas para Jerusalém. Veja o versículo 2 de Atos 9, ele pede cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, daqueles que caminhavam com Jesus, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então veja que essa por enquanto era a missão de Paulo contra os nazarenos, contra os seguidores de Jesus. Tá? Número 2, as ameaças de Saulo de Tarso. Nós vimos na primeira que falamos o tempo inteiro de Paulo por causa da cidadania romana. Agora aqui nós estamos falando da pessoa de Saulo, o judeu, o fariseu, tá? Então especificamente com essa proposta aqui. Então, as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e morte descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça a sua presa. Então, todos o viam como um terrorista, como uma fera assassina. Né? No texto de Atos 9, 21, o perseguidor era visto como um exterminador. Pegue a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, Atos 9, 21, está escrito assim: todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Ou seja, ele levaria essas pessoas e certamente essas pessoas seriam condenadas à morte, né? Seriam acusadas de blasfêmias e etc., e seriam levadas à morte. Alguns talvez até seriam crucificados como o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que ele era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Tá? Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Então, os cristãos na época do apóstolo Paulo, antes da sua conversão, quem ele encontrasse era levado preso como transgressor da lei. Número 3, por que Paulo perseguia os cristãos? Vamos entender um pouquinho. Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram o zelo destrutivo pela Torá, o fanatismo religioso, o fanatismo em manter a pureza da lei judaica, da Torá, e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Lembrando que Jesus ele foi crucificado como um maldito, como toda pessoa que era levada à cruz era considerado um amaldiçoado. Então, toda pessoa que seguisse esse Jesus, que fora crucificado, e segundo a fé cristã, ressuscitou ao terceiro dia. Então, todos que seguissem esse Jesus, Paulo considerava blasfemo. E sendo blasfemo, tinha que ser preso, açoitado, corrigido e, em alguns casos, até mesmo morto. Tá? Então, para Paulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Então, para Paulo, como um judeu fanático, falar que esse Jesus que foi crucificado era o Messias, isso para ele era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, ou seja, crucificado na cruz, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. Vamos ver isso em Deuteronômio 21, 23.
Lá na lei, na Torá, Deuteronômio 21, 23, eu vou fazer a leitura na linguagem de hoje para ganharmos tempo. Deuteronômio 21, 23. Diz assim: não deixem que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim na cruz faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo para que não fique impura a terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando para ser de vocês. Então, a pessoa que era crucificada era considerada amaldiçoada e também amaldiçoava a terra. Então, por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição, a maldição do cumprimento de toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Aí isso ele levou a maldição da lei sobre si. Paulo descobre isso depois estudando, revendo, não é isso? Então, resumindo esse tópico 1, Saulo ameaçava a igreja, não por acaso. Ele se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Esse era Saulo de Tarso. O zelo exagerado pela lei o levou a perseguir os cristãos. Número 2, a perseguição contra a igreja de Cristo. Número 1, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Então, Paulo estava perseguindo o corpo de Cristo. Todos os crentes lavados e remidos no sangue de Jesus compunha o corpo de Cristo. Ao passo que ele respirava ameaças e morte contra os seguidores de Cristo. Sua intenção era acabar de vez com, entre aspas, a igreja, as pessoas que compunham o corpo de Cristo. Então, ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Estevão, no capítulo 6 e 7, mostra Estevão ali defendendo a fé cristã, defendendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Paulo, então, consentiu na morte de Estevão. Estevão foi apedrejado. Tá? Número 2, Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, veja que ele era um poliglota, um estudioso, Estevão era um erudito no judaísmo, com uma grande capacidade do Espírito Santo, para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Atos, capítulo 6, versículos 9 e 10, que ora lemos na Bíblia de Estudo Pentecostal. Atos 6, versículos 9 e 10, diz assim: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que falava. Então veja que, além de erudito em judaísmo, Estevão era cheio do Espírito Santo. E aí no capítulo 7, do versículo 2 ao 53,
mostra então ele se dirigindo às pessoas, aos eruditos daquele período, e lá no finalzinho, né, versículos 53, 54, eles então começam a partir para a ignorância, né? Então, o primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história do seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade, fazia cheio do Espírito Santo. Então, o discurso inflamado de Saulo, e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito Santo, conforme nós acabamos de ler. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Atos 6 e 5 diz assim: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 11. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então nós temos aqui já o início do complô para assassinar Estevão. E lá no capítulo 7, versículo 55, estou lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Atos 7, 55 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então veja que eles partindo com muita ira contra Estevão. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, no capítulo 8, versículo 1, diz: e também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então veja que houve consentimento de Paulo como autoridade ali constituída, né, pelos líderes judaicos, tá, na morte. Eles o apedrejaram até a morte, apedrejaram Estevão, versículos 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, tá? Ou morreu, né? Então eles o apedrejaram até a morte. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Então o sangue de Estevão caiu por terra, mas também trouxe resultados e aumentou a fé dos demais cristãos. E logo mais à frente, talvez, nós vamos entender que Paulo, né, talvez tenha sido atingido por esta fé inabalável de Estevão. Número 3. Então, a perseguição contra os seguidores de Jesus, Saulo de Tarso, um discurso pró-fariseu, e Estevão, um discurso pró-Cristo, né? Número 3. Uma intolerância religiosa e a política contra a igreja atual. Então vejamos, a igreja atual, a igreja de Cristo, diga-se de passagem, continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas
que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Então, o Evangelho é o Evangelho da liberdade em Cristo Jesus. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Então, nós temos aí alguns países, né, na América Central, na América do Sul, no continente africano, na janela 1040, alguns países do Oriente, em que, nesses países, o Evangelho é proibido de ser pregado. E quem ousa desobedecer acaba morto pelo sistema, acaba assassinado ou preso nas masmorras mundo afora. Resumindo esse tópico 2, então, a perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja de Cristo, que na atualidade continua também ainda a ser perseguida pelos sistemas religiosos, né, e sistemas políticos. Tópico 3. Quando o sistema se volta contra a igreja. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Vamos ver. Primeiro, Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Então, em nome da religião judaica, em nome da defesa da Torá, tá? Saulo de Tarso, então, perseguia violentamente os cristãos. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. No capítulo 22 de Atos 22 e 5, são palavras do próprio apóstolo Paulo, diz assim, 22 e 5, ele falando, né, ele nesse discurso em sua defesa, falando em hebraico, no versículo 2, tá? Ele diz, persegui este caminho. O caminho aqui era como era chamado os cristãos, né? Os do caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho. Então, no princípio, quem seguia Jesus era chamado de os do caminho. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Então, ele não tinha escrúpulos, ele perseguia violentamente. Então, de uma maneira tal, sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Gálatas 1 e 13. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges. Então, os cristãos aqui eram chamados de hereges, porque negavam o judaísmo, né? Exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos. Jesus já tinha deixado claro isso em João 16 e 2, quando ele diz, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Então aqui Saulo se encaixa perfeitamente nesta palavra profética de Jesus em João 16 e 2. Ele pensava que estava fazendo um favor para Deus, matando os seguidores de Jesus. Perseguição, tortura e método. Olha o que diz. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos,
mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Então, depois que Saulo se converte ao Evangelho, ele conta a sua história, como ele era horrível, era torturador. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemá-los. Está lá em Atos 26, 10 e 11. Que hora nós vamos ler para facilitar quando você for para a aula, você aluno e também professor de escola dominical, você já vai preparado com as referências na ponta da língua. Atos 26, 10 e 11. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então ele levava os cristãos, induzia os cristãos a blasfemarem, a negarem a fé em Jesus de Nazaré. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Então, apesar de toda essa tortura que Saulo de Tarso impunha aos perseguidos, aos cristãos, à igreja do Senhor, muitos discípulos de Jesus Cristo não negaram o nome de Jesus. E eu e você precisamos seguir esse exemplo. Precisamos tomar cuidado para que a nossa fé não seja uma fé louca, uma fé cega, uma fé sem o Espírito Santo de Deus nos conduzindo e nos mostrando a verdade do Evangelho. Caso contrário, nós também nos tornaremos perseguidores daqueles que estão no nosso meio, mas ainda não se uniformizaram à nossa maneira. E muitas vezes essas pessoas estão sendo colocadas para fora da igreja, em nome de Deus. Olha que absurdo, olha que falta de discernimento espiritual, do qual nós devemos tomar muito cuidado. Número 3, perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Isso aconteceu no norte e nordeste do país, aconteceu no sudeste também, até a década de 60, início da década de 70, ainda era muito comum nos ar livres a gente tomar pedrada, jogarem casca de banana, eles passarem e xingarem a gente. Isso era muito comum. Eu lembro de quando eu e minha mãe íamos para os ar livres nas praças, isso acontecia. Eu era muito pequeno, mas eu ainda me lembro que ainda acontecia. Mas é lógico que no início do movimento pentecostal no Brasil, isso era mais absurdo ainda. Muitos desses pioneiros sofreram agressões físicas e psicológicas. E essas perseguições, inclusive, elas eram atiçadas pela religião oficial da época, pela Santa Igreja, tá? Que era a detentora do poder religioso no nosso país. E outras religiões também que perseguiam, mas havia essa principal, tá? Então elas incitavam pessoas às agressões físicas e psicológicas dos primeiros cristãos brasileiros. Tudo isso porque pregavam a doutrina que a religião oficial não aceitava. Qual era essa doutrina? A Bíblia
e somente a Bíblia, nada mais do que a palavra de Deus. Por isso havia tanta perseguição. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Vingre, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil? E tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros, nesses interiores do nosso Brasil? Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. Então, as Assembleias de Deus no Brasil, tá? Ela custou preço de perseguição, ela custou preço de vidas de pessoas que foram assassinadas porque eram cristãs, eram pentecostais, eram assembleianos. Então, nós não temos 110 anos de existência no Brasil de maneira gratuita e fácil. Então, às vezes, algumas pessoas querem tirar a nossa doutrina, querem acabar, querem chamar de retrógrado, mas não conhece a história dos nossos pioneiros e o início do movimento pentecostal no Brasil. Então veja que houve e ainda de certa forma há muita perseguição aos pentecostais. Resumindo então esse tópico 3, a perseguição contra os primeiros cristãos envolvia açoites, prisões e constrangimentos. Tudo isso em nome da religião, em alguns casos, no caso aqui de Saulo de Tarso, em nome de Deus. E quantos hoje ainda, nós comemoramos agora há pouco tempo, o 11 de setembro, quando em 2001 aconteceu aquela tragédia da destruição das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Aquilo foi praticado em nome de um Deus destruidor, um Deus que tem prazer na destruição de quem pensa diferente. Olha que absurdo. Isso não tem muito pouco tempo, tá? Não tem muito tempo que isso aconteceu. E hoje ainda no continente africano, janela 1040, países como a Indonésia, Cuba e etc., que ainda se pratica isso, assassinato de cristãos em nome de um pseudo-deus, de uma pseudo-religião. Tá? Então nós devemos tomar cuidado. Tá? Conclusão, se a igreja fosse uma mera organização humana, ela já teria acabado. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. Sabe por quê? Porque a igreja é de Jesus. O Senhor Jesus é o Senhor dessa igreja composta de homens e mulheres de todos os povos, línguas, tribos e nações da terra. E esta igreja segue triunfante em nome de Jesus. Assim nós terminamos então a segunda lição, Saulo de Tarso, o perseguidor. Espero que você tenha sido edificado. Te espero na próxima aula. Não perca, entre no canal, acompanhe. Olhe aqui embaixo a playlist, se você perdeu a primeira aula ou se você também desejar assistir a aula dos jovens, também tem a playlist. Vá até lá, aprenda, estude, mas não se esqueça, deixe o seu like, deixe o seu gostei. Vamos fazer esse canal chegar ao maior número de pessoas possível. Estamos divulgando a palavra de Deus. Um abraço apertado, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.